Gente, deu qualquer coisa aqui no meu celular, enfim. Eu depois edito o vídeo e coloco os dois ali pra continuar. Enfim, ele interrompeu, mas vamos continuar aqui. Quando eu vi que a dor da contração foi intensificando e daí eu realmente foi confirmando, né, a minha suspeita que aquilo era contração, ela já estava indo para 7 em 7 minutos, essa dor estava indo e vindo. Eu segurei ela, consegui controlar e até umas 10:30 da manhã. Daí eu liguei para os meus sogros, porque minha mãe estava no trabalho, meu pai não estava em casa no momento. Eu liguei para os meus sogros e pedi para que eles me levassem no hospital, né, para eu ver o que estava acontecendo. Mas eu não levei bolsa de maternidade, não levei nada. Fui apenas para ver se realmente eu estava entrando em trabalho de parto, porque não tinha rompido bolsa, não tinha saído tampão. O que que eu estava sentindo? Dor, contração. Era dor, uma pressão para baixo, eu sentia o neném fazendo muita pressão para baixo e a contração que vinha, né? E só que assim, gente, era uma dor até então suportável. Chegamos na Santa Casa, era umas 11 horas da manhã, 10 para as 11, foi bem rápido, né? Meu sogro e minha sogra moram bem perto aqui de casa. Eu já estava arrumado quando liguei para eles, a gente chegou na Santa Casa. E aí, por volta de umas 11:30 da manhã, a médica me examinou e ela identificou que eu estava entrando em trabalho de parto, eu estava com 2 dedos de dilatação. Quando ela fez o toque, até sangrou um pouquinho. Só que até então não tinha saído o tampão. Aí ela falou: não, realmente você está entrando em trabalho de parto. Perguntou de quantas semanas eu estava. Eu falei que 37 e um dia. Isso era dia 20 de janeiro de 2021. E ela falou: olha, Aline, a gente vai te avaliar daqui umas 2 horas para ver como que vai acontecer, né? Se você vai estar dilatando. Porque ela falou: olha, é uma situação assim, você está de 37 semanas. Aí eu falei que eu queria cesárea, né? Ela falou: olha, nesse momento não dá para fazer cesárea, centro cirúrgico está lotado. Não tinha leito nem para me internar, gente. Tudo isso por questão da pandemia. Eu pago plano de saúde há mais de 10 anos, né? E realmente eu passei muito nervoso lá no dia, porque não tinha leito para me internar, não tinha vaga no centro cirúrgico. Havia a possibilidade de eu ter que fazer um trabalho de parto normal, porque elas falaram, né? Como você tá dilatando e o neném tá fazendo pressão para baixo, você tá de 37 semanas, pode ser que até a gente realizar as cesáreas que tem para realizar, que já estão numa fila, pode ser que você entre em trabalho de parto e acabe ganhando normal. E aí eu entrei em desespero, porque eu falei: eu não quero normal, não quero. Eu nem tinha me preparado para isso, eu não tinha feito aquele exame que faz do cotonete, né, para quem tem parto normal, né, para não ter risco do bebê pegar a bactéria. Eu não tinha feito esse exame, tipo assim, eu tinha me preparado para uma cesárea, gente. Em nenhum momento eu cogitei que poderia ser normal. Eu entrei em desespero. Daí liguei pro meu esposo foi para maternidade à tarde, logo depois do almoço. E minha sogra e meu sogro estavam lá, né? E, enfim, a gente ligou pro meu médico para ver o que poderia ser feito. O meu médico, quando deu 5 horas da tarde, ele saiu, terminou as consultas e veio lá no hospital me ver e analisar a situação. E realmente ele confirmou aquilo que eles já tinham falado: o centro cirúrgico estava cheio, não tinha quarto para me internar. Ele falou: Aline, infelizmente a gente não tem o que fazer, a gente vai ter que aguardar. E eu não tinha pago exclusividade para o médico, tá, gente? Não paguei. Ele fez meu parto. O combinado foi que se ele tivesse de plantão no dia, ele faria o parto, né, sem custo algum. Caso ele não tivesse de plantão e eu quisesse que ele fizesse o parto, eu pagaria, teria que pagar a exclusividade. Mas eu decidi que eu ganharia com o plantonista, porque eu falei: eu não vou gastar, né? Graças a Deus foi uma gravidez tranquila. Falei: eu não vou gastar um monte para pagar a exclusividade, sendo que, né, eu já pago plano de saúde há tanto tempo. E aí, o que que aconteceu? Ele foi muito atencioso, ele foi lá e tal. E ele falou: vamos ter que aguardar. Eu fiquei a tarde inteira no PA, né, no pronto atendimento, tomando medicamento para controlar a dor, porque a contração, gente, chegou de 4 em 4 minutos. De 4 em 4 minutos eu tinha contração. Então, já estava muito dolorido, estava muito difícil conseguir suportar as contrações, porque não dava tempo nem de ir no banheiro. Quando eu precisava ir no banheiro,
Acabava de dar uma contração, quando começava a aliviar, eu levantava e ia, mas tipo, até chegar no banheiro já vinha outra contração. E quando vinha, essa de 4 em 4 minutos, ela tava tão intensa que eu trancava a respiração. Gente, eu não me mexia, eu não respirava, eu ficava assim e esperava passar, sabe? Então tava, nossa, tava muito punk. E aí eu lembro que quando deu umas 10 horas da noite, eu tava lá dentro do PA, meu esposo não podia ficar comigo, tava todo mundo lá fora esperando para saber o que ia acontecer. Até então a gente achava que eu entraria de jejum à meia-noite e ganharia o bebê no outro dia de manhã, assim que tivesse vaga no centro cirúrgico. E aí tá, por volta de umas 10h30 da noite veio um cara da auditoria conversar comigo e falou: Aline, infelizmente você foi contemplada com nenhum quarto e nenhum apartamento. Não tem onde a gente te colocar. Mas eu vim conversar com você porque surgiu agora uma vaga, vai surgir uma vaga, porque ela vai receber alta agora, uma vaga na maternidade, só que é um leito inferior ao que você paga no plano de saúde, né? É um quarto que tem 3 camas, né? E as instalações são mais simples, mas se você não se importar, é o único quarto que a gente tem disponível, a gente te encaminha para lá, já te interna, já deixo reservado para eles já te encaminharem para o centro cirúrgico, né? Eu falei, não, sem problema. Eu falei, nem que for o corredor, moço. Eu preciso ganhar meu bebê, porque eu não tava aguentando de dor, eu tava com medo, inclusive, da criança estar em sofrimento, porque o Guto, em todas as ultrações, ele tava sempre 2 semanas à frente do crescimento dele, era um bebê grande e tal. Então eu tava com muito medo, né? E eu não dilatei, eu fiquei o dia inteiro e 2 dedos de dilatação e não dilatava mais. Eu já sabia, porque quando eu perdi o outro bebê, em janeiro de 2020, eu não tive dilatação na hora de fazer a curetagem, deu muito trabalho, colocaram aqueles comprimidos para induzir, eu não dilatava, então eu sofri muito. E aí, beleza, eu concordei, poderia ser aquele quarto que tinha disponível. Eu fui pro quarto, era umas 11 horas da noite. Acho que o Guto tá acordando, gente. Era umas 11 horas da noite. Quando foi? É, Era 11 horas da noite quando eu fui pro quarto. Aí deixaram meu esposo entrar, já era umas 11h30, porque deu um problema lá que o médico tinha colocado que o motivo do meu internamento era dor pélvica, umas coisas de louco assim, sabe? Mas aí por fim deu tudo certo, internei. Quando foi meia-noite e 35 eu ganhei o Guto, né? Na maternidade, um pouquinho antes de eu ir pro quarto, né? Isso já era umas 10h45 da noite por aí. Eu lembro que eu coloquei o fone de ouvido e eu tava procurando um rádio, alguma coisa para ouvir, né? Pra tentar relaxar um pouco. E uma coisa que me marcou muito foi eu ouvir aquela música do Michel Teló, O Tempo Não Espera, uma coisa assim, O Tempo Não Espera Ninguém. Muito linda essa música. Pesquisem, ouçam, é maravilhosa. Daí eu lembro que eu chorei, assim, me emocionei muito lá na maternidade. Tava só eu nesse momento, porque ali é um lugar de, assim, uma rotatividade bem grande, né? Mas como eu tava aguardando o quarto para internar, então tava só eu ali tomando medicamento. Fui pro quarto 11h30. Quando foi aí perto da meia-noite, eu acho, já trouxeram a camisola, já me prepararam, eu não estava nem esperando. Meu médico já estava lá embaixo no centro cirúrgico com outro médico plantonista que faria o meu parto. Meu esposo entrou com as minhas malas, porque daí nesse meio tempo deu tempo dele vir em casa buscar as malas minhas e do Guto. E aí, gente, eu fui pro centro cirúrgico com meu esposo. E é uma emoção que não tem explicação, né? Meia-noite e 35 o Guto nasceu com 3 quilos, 438 gramas, né? 47 centímetros, todo mundo achando que ele nasceria com 4 quilos, porque ele era um bebê muito grandão, é um bebê grande, super saudável, graças a Deus. A gente ficou internado, né? Internamos, então ele nasceu ali já na virada de quarta para quinta, né? Nos primeiros minutos aí do dia 21 de janeiro de 2021. E a gente já foi pro quarto. Nossa, meu esposo assim foi espetacular, porque da hora que nasceu, a enfermeira entregou o Guto para ele, né? Como foi cesárea, eu não podia levantar a cabeça por 6 horas. Então a recuperação aí é chatinha da cesárea, né, nesses primeiros minutos. Mas correu tudo bem, não senti dor nenhuma na cesárea, não precisei colocar sonda, foi tudo muito tranquilo. A única coisa que foi difícil para tirar o Guto porque ele estava muito encaixado
no meu osso pélvico, né, ali na pelve. Então, para conseguir puxar ele, desencaixar, deu trabalho, sabe? Me chacoalharam bastante, mas meu esposo assistiu toda a cesárea. Eu vou tentar editar e colocar fotinhas aí para vocês verem. Mas foi um parto abençoado, sabe? Graças a Deus. Eu tava com muito medo da amamentação. Depois eu faço um vídeo também. Quem quiser, né, mais informação sobre a amamentação e tal, eu posso estar. Comenta aí, né? O que vocês têm curiosidade. Eu posso estar gravando vídeo para vocês. Mas minha amamentação tá sendo super tranquila. Eu achei que meu leite ia demorar para descer. Eu tava com muito medo da amamentação. Meu leite desceu assim que eu recebi alta, né? Eu ganhei o Guto ali, né, na quinta-feira, dia 21. E eu recebi alta no sábado, perto do meio-dia. Quando eu cheguei em casa, já estava vazando leite, né? E ele pegou super bem os dois peitos, não rachou o mamilo, não deu problema nenhum no peito, graças a Deus. E tá correndo tudo bem, gente. Assim, tá sendo uma bênção, né? A maternidade é algo que mexe muito com a gente, né? E o Guto veio para me trazer ainda mais gás e disposição. Né? Para quem está aí na tentativa, continue tentando, não desista do seu sonho. É o que eu tenho para dizer para vocês. E não tem como não chorar, né? Eu nunca imaginei que Deus faria um milagre tão grande na minha vida de exatamente um ano depois que eu fiz a curetagem eu tá ganhando meu bebê, né? Porque a minha curetagem, quando eu perdi o primeiro bebê, foi no dia 19 de janeiro de 2020, né? Foi uma data muito difícil para mim e para o meu esposo. A gente sofreu muito ali, principalmente nos primeiros meses, mas exatamente um ano depois, né, no dia 19 de janeiro de 2021, eu passei por consulta. No dia 20 eu entrei em trabalho de parto e o Guto nasceu dia 21 de janeiro de 2021, né? Então, como eu sempre digo, né, há um propósito para sua dor, né? Em tudo Deus tem um propósito, né? E Ele faz as coisas no tempo certo. O Guto nasceu, ainda que a gente tivesse agendado a cesárea para 39 semanas, ele nasceu no tempo dele, no tempo de Deus, né? No dia que Deus reservou para ele. E naquele dia de manhã, antes de eu sair de casa, tem um vídeo, procurem aí no meu canal, tem um vídeo que eu fiz exatamente com esse fundo aqui, que é o quarto do Guto, né? Tem um vídeo onde eu escrevi uma carta, né, para o meu esposo. Naquele dia de manhã eu fiz uma oração e eu falei para Deus e eu falei para o Guto, né, se essa for a hora, eu tô preparada, né? Eu sei que Deus preparou a melhor equipe para fazer o parto e eu creio que vai correr tudo bem, né? Porque o Guto é filho de promessa, né? É uma promessa de Deus que se cumpriu nas nossas vidas, né? E tem um versículo que diz, não me lembro agora qual é o livro, mas que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Acaso falaria ele e não cumpriria? Né? Então, se Deus falou, ele vai cumprir no tempo dele, né? Deus falou comigo, com meu esposo, no ano de 2015, né? Que nós seríamos pais, né? E em 2021 Deus cumpriu a promessa. A gente achou que seria em 2020 quando a gente descobriu a primeira gravidez, mas não, o que Deus tinha para nós era em 2021. E está sendo uma experiência maravilhosa, é um filho abençoado, está sendo muito tranquilo, sabe? E já estou ansiando por ter mais filhos, né? A maternidade é algo que mexeu muito comigo, né? Meu esposo também, né, tem sido um paizão desde o nascimento, desde a gestação, enfim, desde a concepção, quando a gente sonhou junto esse sonho, né? E tem sido um momento muito especial. Então não tenha dúvida, né? Deus não demora, Ele capricha, Ele sabe qual é o melhor momento, né? E Ele já tem na agenda dele aí o dia, a hora que vai acontecer, né? Que Ele vai realizar esse sonho na sua vida. Que Deus te abençoe. Me sigam no Instagram, quem quiser acompanhar as fotinhas do desenvolvimento do Guto e tudo mais, eu tenho compartilhado muito no Insta, então me sigam lá, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, @linezanin, né, @line.zanin, e a gente vai se falando aí. Qualquer dúvida podem me mandar no Insta também, façam comentários no vídeo, e aí eu vou gravando os vídeos aí conforme as curiosidades de vocês, meninas. Um beijo, tudo de bom para quem tá grávida. Desejo uma boa gestação, uma boa hora no parto, né? Que Deus abençoe e corra tudo bem. Para aquelas que estão na tentativa, não desista. Encare sempre a menstruação como uma nova oportunidade que Deus está te dando de você
né, realizar esse sonho e vai dar tudo certo no tempo de Deus. Um beijo. Até logo, gente.